Bem, por vezes, quando a gente está resolvendo problemas com funções afins, a gente precisa resolver equações ou inequações do primeiro grau. Então essa é uma aula sobre esses dois temas, equações e inequações do primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é uma equação redutível à forma ax mais b igual a zero, na qual a e b são constantes, o a é diferente de zero e x é a incógnita dessa equação. A resolução dessa equação se dá da seguinte forma. Primeiro eu vou subtrair b de ambos os membros dessa equação e fico com ax igual a menos b. Em seguida eu vou dividir ambos os membros por a, de modo que eu fico com x igual a menos b sobre a. Aí embaixo eu deixo uma referência bibliográfica sobre o assunto para vocês. Separei 3 exemplos bem simples para que entendam como é que a gente resolve equações de primeiro grau, e a ideia é adotar os seguintes princípios. Aos membros de uma equação eu posso somar ou subtrair o número real que eu quiser, e eu posso multiplicar ou dividir os membros dessa equação por qualquer número real diferente de zero. Então, na primeira equação, no exemplo da letra A, 2x menos 3 igual a 7, a primeira coisa que eu fiz foi somar 3 aos membros dessa equação. O primeiro membro ficou 2x, o segundo membro ficou 10. E em seguida, eu dividi os membros por 2, 10 sobre 2x igual a 5. Eu posso verificar que 5 de fato é a solução dessa equação, substituindo x por 5 na equação original e verificando que eu tenho uma sentença matemática verdadeira. 2 vezes 5 dá 10, menos 3 dá 7. Então, x igual a 5 de fato é a solução dessa equação. No segundo exemplo, na letra B, eu coloquei um exemplo com frações justamente para que a gente possa usar uma ideia bem simples. Se eu posso multiplicar todos os termos de uma equação por um mesmo número real, eu vou multiplicar pelo MMC dos denominadores dessas frações, com o intuito de eliminar esses denominadores. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, multiplicando todos os termos por 6, eu fico com o seguinte, ó, 6x sobre 2, simplifiquei 3x. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2x sobre 3 vai dar 12x sobre 3, que simplificando dá 4x. E 6 multiplicado por menos 1 terço dá menos 6 terços, tá? Que simplificando dá menos 2. Agora eu vou fazer o seguinte, todos os termos que têm x eu quero que eles fiquem à esquerda. Todos que não têm x eu quero que fiquem à direita. E eu vou fazer simultaneamente as seguintes operações. Eu vou subtrair 6 de todos os membros e vou subtrair 4x de todos os membros, de modo que eu ficarei com 3x menos 4x dá menos x, e à direita, menos 2 menos 6 dá menos 8. Se o menos x é igual a menos 8, x igual a 8, e você pode verificar que x é igual a 8 é a solução dessa equação, substituindo x por 8 na equação original e efetuando os cálculos. O exemplo da letra C só tem ali uma multiplicação ali, ó, 2 que multiplica o x menos 1 que eu tenho que fazer primeiro, né? Eu vou efetuar essa multiplicação, ficarei com 2x menos 2, e agora eu vou adotar a mesma ideia de antes. Todos os termos que têm x eu quero que eles fiquem à esquerda, todos que não têm x eu quero que eles fiquem à direita. Então, eu vou fazer simultaneamente as seguintes operações. Vou somar x aos dois membros, vou subtrair 3 dos dois membros e vou somar 2 dos dois membros. À esquerda eu vou ficar com 2x mais x. À direita eu vou ficar com 10 mais 2 menos 3. 2x mais x é 3x, 10 mais 2 menos 3 dá 9, e aí eu posso dividir os dois membros por 3, ficando com x igual a 9 sobre 3, que é 3. Você pode verificar que 3 de fato é a solução dessa equação, substituindo x por 3 na equação original e efetuando os cálculos. Uma inequação do primeiro grau é uma inequação redutível a uma dessas formas: ax mais b maior que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor ou igual a zero, sendo a e b constantes com a diferente de zero. As propriedades que a gente pode adotar para resolver inequações de primeiro grau são as seguintes. Podemos somar a mesma quantidade aos dois membros da inequação. Podemos multiplicar os dois membros da inequação por uma mesma quantidade positiva, mas nós podemos multiplicar os dois membros de uma inequação por uma mesma quantidade negativa, desde que, ao mesmo tempo, troquemos o sinal de menor que
pelo de maior que e vice-versa. Todas as justificativas estão apresentadas aí na tela e uma referência bibliográfica para vocês sobre o tema segue aí embaixo. Fechando aí essa aula, eu separei 3 inequações para que vocês possam acompanhar a resolução. Primeiro exemplo lá está 2x mais 4 menor ou igual que x menos 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar todos os termos que tem x à esquerda, quem não tem eu vou deixar à direita. Para isso vou fazer simultaneamente as seguintes operações. Vou subtrair x dos dois membros e vou subtrair 4 dos dois membros. Fico com 2x menos x menor ou igual que menos 3 menos 4. Perceba que eu não inverti o sentido da desigualdade, porque foi uma subtração. A gente só inverte o sentido da desigualdade quando a gente multiplica ou divide por número negativo. À esquerda eu fiquei com x, à direita eu fiquei com menos 7, então, solução dessa inequação. X menor ou igual que menos 7, ou seja, todos os números reais que são menores ou iguais ao menos 7 são soluções dessa inequação. Significa dizer o seguinte, que se você pegar qualquer número menor ou igual que menos 7 e colocar no lugar do x lá na inequação original, você vai ter uma sentença matemática verdadeira. Vamos para o segundo exemplo. 3x menos 1 mais 2 que multiplica 4 menos x maior ou igual que 5x mais 3. Primeira coisa, eu vou eliminar os parênteses ali efetuando a multiplicação. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos x dá menos 2x. Primeiro membro está com 3x menos 1 mais 8 menos 2x maior ou igual que 5x mais 3. Vou efetuar os cálculos no primeiro membro. 3x menos 2x dá x, menos 1 mais 8 dá mais 7. Isso tem que ser maior ou igual que 5x mais 3. Para deixar todos os termos que têm x à esquerda e os que não têm x à direita, eu vou fazer simultaneamente as seguintes operações. Subtrair 5x dos dois membros, subtrair 7 dos dois membros. E fico com x menos 5x maior ou igual que 3 menos 7. À esquerda eu fico com menos 4x maior ou igual que menos 4, tá? Que é o resultado dos cálculos à direita. E agora, para poder ficar só com x à esquerda, eu preciso dividir todos os membros por menos 4. E aí, se eu estou dividindo por número negativo, isso inverte o sentido da desigualdade, tá? E aí, menos 4 dividido por menos 4 dá 1, x menor ou igual a 1 é o conjunto de solução dessa inequação, é o intervalo aberto no menos infinito, fechado no 1. Se você pegar qualquer número menor ou igual que 1, substituir na inequação original, você terá uma inequação, uma sentença matemática verdadeira. Por fim, eu peguei um exemplo com frações, tá? E a ideia aplicada para as equações se aplica aqui também. Eu vou inicialmente eliminar os denominadores, multiplicando todos os termos pelo MMC dos denominadores, que é 6. Tá? Então, multiplicando 6, tá? Que multiplica o x mais 1 sobre 2, eu posso fazer essa simplificação do 6 com 2, sobra 3 que multiplica x mais 1. Multiplicando 6 por x menos 1 sobre 3, eu posso fazer a simplificação do 6 com 3, sobra 2, que multiplica o x menos 1. À direita, eu terei 6x mais 36. Agora eu vou eliminar os parênteses. Então eu fico com 3x mais 3, mais 2x menos 2, menor que 6x mais 36. Efetuando os cálculos à esquerda, eu fico com 5x mais 1, menor que 6x mais 36. Para poder ficar só com x à esquerda e os termos que não têm x à direita, eu vou simultaneamente subtrair 6x e subtrair 1 de todos os membros. Fico com 5x menos 6x, menor que 36 menos 1. À esquerda, o resultado é menos x, que é menor que o 35. Para ficar só com x à esquerda, eu tenho que multiplicar todos os termos por menos 1. Multiplicou por número negativo, inverteu o sentido da desigualdade, x maior que 35 é o conjunto de solução dessa inequação, é o intervalo aberto em 35, aberto em mais infinito.